os Correios estão enfrentando um rombo bilionário e vão precisar de 20 bilhões de empréstimo para tentar se recuperar. Se você participa de licitação de estatais como Petrobras, Correios, você precisa estar sempre antenado. E esse é um sinal que você precisa entender agora, e eu vou te explicar nesse vídeo como esse rombo bilionário pode te atrapalhar se você participa de licitações públicas. O que está acontecendo com os Correios é um retrato claro de como a má gestão pode perder competitividade e pode afetar até gigantes públicas. E para quem vende para estatais, como Petrobras, que eu falei anteriormente, outras empresas também que são SA e que são estatais, né, como bancos também, BRB, Banco Nordeste, você precisa entender que cada impacto financeiro que pode ser gerado dentro das estatais pode afetar diretamente nós que participamos de licitações, até mesmo porque a gente fica meio com receio de participar de licitações dos Correios, se eles já estão passando por esse rombo, se já tem essa má gestão interna deles, e eles estão precisando de 20 bilhões, imagine que você ganha uma licitação de 1 milhão para os Correios, e ele não consiga assumir o compromisso de pagar você corretamente na data certa, justamente porque eles estão com rombo. O que está acontecendo com os Correios? Essa é uma pergunta que nós estamos se perguntando, né? E o Correio já não é de hoje que ele passa por dificuldades financeiras e a estatal acumula prejuízo desde 2022. Bastante tempo, né? Estamos em 2025, então 3 anos de prejuízo acumulado. E estima-se um rombo bilionário no caixa. Nós temos que entender de onde está gerando esse rombo e como eles vão corrigir isso, né? Esse é o principal ponto e o que nós temos que se antenar. E a empresa vai recorrer ao empréstimo de 20 bilhões de reais para tentar se manter em 2026. E aí nós temos um novo ponto de alerta nesse vídeo, né? Quando a gente fala de Correios, no ano passado, no ano de 2024, se eu não me engano, o próprio governo informou que os Correios iam abrir o próprio marketplace deles, vender com o Mercado Livre, o Shopee. E aí nós temos já esse ponto de alerta. Se o Correio já estava passando por esses problemas anteriormente, o que você acha que aconteceria se os Correios entrassem no marketplace? Você acha que os Correios conseguiriam cumprir com o objetivo que era disputar com grandes marcas? Deixa aqui nos comentários o que você acha, se eles conseguiriam ou não. Os problemas apontados pelo próprio Correio é a má gestão, queda de competitividade e perda de participação no mercado privado, né? Quando a gente fala de perda de participação, nós falamos de grandes transportadoras que temos, né? Tem a Shopee, que tem a própria transportadora, tem o Mercado Pago, o Mercado Livre, né? Que tem a transportadora deles também, e outras transportadoras que são regionais. Além disso, a gente tem a Loja também, que inclusive eu vou fazer um vídeo para esse canal, falando como que a Loja está se desenvolvendo e como que ela está crescendo com a IA, como é que ela está tentando se tornar uma empresa mais bem avaliada e automatizar os processos com inteligência artificial. Aí nós chegamos num ponto de alerta que é, enquanto os setores privados que recebem bilhões de investimento também, né, porque estão listados na bolsa, recebem e utilizam esse recurso que eles recebem de maneira correta, investindo em tecnologia, logística digital, nós temos os Correios que fica no modelo antigo, mais burocrático, mais difícil de se desenvolver no mercado, tudo bem rígido, não tem tanta flexibilidade com as informações, e aí nós temos essa dificuldade que os Correios trazem, né? E aí, como estatal, nós imaginamos que eles deveriam estar antenados com a inteligência artificial, com mais tecnologia, mais inovação, justamente porque eles recebem muito investimento do governo, né? E aí, voltando para a licitação, nós temos que entender qual que vai ser o próximo passo que os Correios vai tomar. O que o Correio vai tomar de decisão para que esse rombo seja coberto e seja corrigido. Porque nada adianta o rombo ser coberto e não ser corrigido os erros que estavam tendo, né, na gestão dos Correios. Agora vamos lá. Por que isso é um alerta para quem trabalha com licitações? Estatais com dificuldades financeiras podem atrasar pagamentos de fornecedores, seja você um prestador de serviço ou seja você um fornecedor de material ou insumo para esse órgão. Corte de gastos pode afetar renovações de contratos e novos editais, ou seja, os Correios podem reter contratos que já estavam previstos para manter o orçamento, né, e não ultrapassar ainda mais o seu rombo, não aumentar ainda mais a sua dificuldade financeira. Então isso vai ser uma retração que os Correios vai fazer
para que eles consigam meio que reter e diminuir esse rombo, né? Mas nós entendemos que o rombo vem da gestão. Então nós temos que avaliar a gestão dos Correios para que eles consigam ter mais assertividade, mais lucro, mais inovação, né? E aí esperamos que os Correios aumentem a sua inovação, o seu desenvolvimento em tecnologia, porque se isso acontecer, nós vamos ter mais licitações em órgãos públicos, né? Falando em fornecimento de materiais, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo uma lista de fornecedores que vocês podem adquirir e vocês podem conhecer esses fornecedores e também vocês podem conhecer esses fornecedores e principalmente fechar negócios e ter uma gama de oportunidades de fornecedores. Além disso, o volume em licitações dos Correios podem cair e a concorrência em torno disso pode ter menos disponibilidade, né, de empresas que têm o desejo de ganhar uma licitação dos Correios. E aí nós temos fornecedores mais caros, porque os Correios estão atrasando o pagamento dos fornecedores. E aí tudo isso é um ponto de alerta. E você que participa de licitação precisa estar antenado disso. Quando uma estatal pede fôlego financeiro, o risco não é só dela, é de quem depende dos contratos também. Um pequeno fornecedor de material ou insumo que presta serviço apenas para os Correios. Por isso que eu digo também que é muito importante que você diversifique suas rendas, né? Que você tenha mais rendas, que você tenha mais contrato com outros órgãos diferentes, para que você não fique dependente apenas de um. E aqui abaixo também eu vou deixar um treinamento de licitações que você pode começar do zero e bater os seus primeiros 10 mil reais de faturamento com órgãos públicos. Impactos possíveis nas licitações dos Correios. Menos licitações novas priorizam apenas serviços essenciais, que são serviços que não podem ficar sem, porque os Correios estão fechando as torneiras, vamos dizer, diminuindo gastos para que eles consigam evoluir e cobrir esse rombo. Atraso nos pagamentos de fornecedores, ou seja, se você é um fornecedor pequeno, você precisa ter um maior fluxo de caixa. Então você precisa estar com esse fôlego, que normalmente nós empreendedores é muito difícil nós termos esse fôlego caixa de meses para que a gente consiga manter contratos públicos, né? Revisão de contratos também é um dos pontos. Revisão de contratos possibilita o andamento e o desequilíbrio do contrato. Muitos contratos podem até não ser renovados por conta do reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, eles vão tentar diminuir custos. E isso pode rescindir contratos que vão se renovar. Os Correios ainda são, essa é a pergunta que a maioria das pessoas devem estar se fazendo, são um dos maiores compradores públicos. Mas o jogo mudou agora, pelo menos nesse primeiro momento. Agora nós temos que ter mais cautela e estratégia para a gente verificar se o contrato é lucrativo, verificar o histórico de pagamento dos Correios a partir de hoje, para que a gente consiga ter uma previsibilidade de quando eles vão pagar e o que eles estão fazendo para corrigir esse problema que é o fluxo de caixa deles e o rombo de bilhões. O rombo dos Correios é um alerta para todo mundo que vende para o setor público e até mesmo para o setor privado. Pode ser um alerta para uma transportadora, se você tem uma transportadora e você presta algum tipo de serviço para o órgão público. Pode ser um alerta para você que presta um pequeno serviço em diversas unidades do Correio. Pode ser para você que fornece equipamentos e produtos para os Correios. Isso é um alerta. Não significa que você não pode vender para os Correios. Você precisa estar antenado, saber qual que está sendo o histórico de pagamento da estatal, para que você saiba se é viável ou não você vender para eles. Se é viável ou não você participar de licitação deles. E aí isso é uma crise. Nós entendemos que toda empresa passa por uma crise financeira. E isso é uma crise que vai se corrigir. O governo ainda continua sendo um dos maiores compradores do Brasil e vai continuar sendo. E aí, se você entendeu qual que foi o intuito desse vídeo, foi ajudar vocês a ter uma clareza melhor de como analisar um órgão, uma estatal, que seja que você esteja querendo participar de licitação, deixa aqui nos comentários. Eu aprendi o suficiente e vou colocar em prática. E também se inscreve no canal, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para outras pessoas.